Oi gente, tudo bem? Sou eu de novo aqui. Eu fiquei muito feliz que no outro vídeo tem alguns comentários que o meu testemunho pode ajudar alguém. E se for para uma pessoa, eu acho que já vale a pena tudo isso. Então, essa semana eu quero deixar uma palavra que falou muito comigo, tá? Tá no Salmos 37, a partir do versículo 3. Eu vou ler primeiro e depois eu vou comentar um pouquinho o que falou comigo dessa palavra. A partir do versículo 3. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. A primeira chave dessa palavra é confie no Senhor. Confiar, fazer o bem e assim more com toda a segurança na terra prometida. Para mim isso fala muito forte, porque quando você confia em Deus, você tem segurança. Muitas vezes a gente está sem segurança, a gente não sabe, muito mais ainda nesse ano que a gente está passando, né? É um ano complicado, é um ano muito difícil para muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas perdendo familiares. E nesse ano, eu vejo que a nossa falta de confiança de que Deus está guardando, de que Deus está nos levando durante esse período, gera insegurança. Então a gente não consegue habitar e morar com segurança. E aqui diz que confie em Deus, faça o bem e assim more com toda a segurança. Outra chave que eu vejo é fazer o bem. Muitas pessoas, eu sei que a gente, da maior parte do tempo, tenta fazer o bem. Mas quanto mais a gente age da forma correta, faz o bem, mais a gente tem segurança. Porque isso gera boas atitudes para nós também. Então, da mesma forma que confiar em Deus traz segurança, fazer o bem também nos ajuda a ter segurança. Porque a gente sabe que os maus, como dizem Provérbios, os maus eles passam um dia inseguros, porque de tanto fazer o mal, muitas pessoas querem o mal contra eles também. Então, quanto mais você fazer o bem, menos pessoas vão querer o mal contra você. Então isso também gera segurança. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Quando a nossa felicidade está em Deus em primeiro lugar, e não nas coisas que o mundo traz para nós, e não nos nossos desejos em outras coisas, a nossa felicidade nele, isso quer dizer que os nossos desejos estão alinhados com o coração de Deus. Se a nossa felicidade está em Deus, é porque também os nossos desejos estão alinhados. E a gente sabe que quando o que a gente deseja vem do coração de Deus, Ele vai estar mais do que feliz em realizar pra gente. Porque muitas vezes, quando os nossos desejos estão em coisas que não foram geradas por Deus no nosso coração, essas coisas podem vir trazer peso na nossa vida, podem vir trazer situações ruins. Então, nem sempre Deus vai realizar esses desejos, porque vai ser pior para nós. Muitas vezes a gente não entende isso na hora. A gente acha que o desejo é bom e quer que Deus realize, mas na verdade isso pode gerar uma consequência maior. Agora, no versículo 5, põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele ajudará. Muitas vezes a gente está tentando fazer as coisas com o nosso próprio braço. Isso foi uma coisa que eu estou passando essa situação nesse mês. Por um motivo, eu estou com uma situação difícil na minha vida e muitas vezes eu me vejo tentando eu mesmo resolver. Eu tentando pensar como que eu vou conseguir resolver essa situação, o que eu tenho de recursos para resolver essa situação, né? Não que isso seja ruim, não que você não possa pensar quais recursos você tem, o que você pode fazer, mas eu creio que quando a gente busca a solução em Deus, quando a gente busca e confia que Deus está por nós, Deus está nos ajudando a resolver essa situação, as coisas se desenrolam muito melhor. Porque enquanto a gente tenta no nosso próprio braço e não convida Deus para entrar nessa situação, o Espírito Santo para nos dar uma ideia reveladora, para nos dar um motivo de fazer algo melhor, muitas vezes Deus não vai estar nessa situação, porque a gente não chamou, porque a gente está confiando no nosso próprio braço. E na palavra mesmo fala, né, que o homem que confia na sua própria força, ele vai ser derrotado, porque a nossa força é falha, né? A gente consegue andar até algum lugar, mas com Deus ele nos leva muito mais longe, né?
E a partir do versículo 6, ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Muitas vezes eu vejo também que, por exemplo, eu, quando passo por uma situação de injustiça, o que eu mais quero é que se resolva e que todo mundo saiba que eu não tive nada a ver com a situação, que eu sou justa, que não teve nada a ver. Mas eu vejo que quanto mais a gente tenta se explicar, quanto mais a gente tenta mostrar com as nossas próprias forças e não deixa em Deus isso, muitas vezes vai ser falho e a gente vai se frustrar, porque as pessoas, elas muitas vezes enxergam o que elas querem enxergar. Ou às vezes até mesmo elas são usadas pelo diabo elas estão vedadas, então elas não vão enxergar aquilo que é verdade. E quando a gente deixa o tempo passar e coloca o nosso coração em Deus, coloca a nossa justiça em Deus, Ele mesmo faz a gente brilhar. Eu acho isso muito incrível, porque aqui fala como, tenha paciência. Aí esse é o versículo 7, peraí. No 6, Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Ou seja, está falando que você vai fazer isso, que você vai fazer que a sua honestidade seja como a luz e que a sua causa brilhe? Não, está falando que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer que a sua justiça e a sua causa brilhem. Então, se você está passando por uma situação de injustiça, ou uma situação que você está tentando, mas as pessoas não estão vendo os seus esforços, ou às vezes os seus pais não estão vendo o que você está fazendo, os colegas do seu trabalho, independente de que situação você esteja passando. Eu trouxe essa situação porque foi algo também que eu estou passando esse mês. Então, eu vi que ao invés de eu tentar fazer com que as pessoas, com a minha própria força, mostrem que eu estou certa, né, na minha concepção, ou que a minha causa é justa, eu comecei a tirar um tempo e buscar em Deus isso. Buscar no Espírito Santo para que Ele console meu coração. Então, parei de deixar que com as minhas próprias forças eu tentasse me justificar, mas comecei a buscar mais em Deus a justificação. E eu achei muito incrível, porque daí foi nesse dia que eu estava orando que o Espírito Santo trouxe essa palavra para mim. E falou muito forte o meu coração. Então, eu acho que essa é a principal parte que eu quero que você fique para essa semana. Esse versículo é muito forte. Salmos 37, versículo 6. Deus fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Então, esse é o principal ponto que eu quero deixar. Se você está buscando se justificar, se você está buscando ficar falando que você está certo, ou que você tentando mostrar para as pessoas a sua causa, para agora, para de tentar ficar falando, brigando no Instagram, brigando com alguém, ou tentando se justificar, discutindo. Só para. E tire esse tempo que você passaria se justificando com as pessoas para estar buscando em Deus. Porque a partir do momento que você busca em Deus e no Espírito Santo, e a sua causa é aí que está, Jesus que vai fazer brilhar isso. Então, para tudo que você está fazendo, para de se justificar essa semana. Esse fica um desafio para você. O meu desafio para essa semana é: não se justifique. Não se justifique para as pessoas. Tenta não, eu sei que vai doer, você vai querer explicar, você vai querer falar, você vai querer, sabe? Mas tenta não fazer isso essa semana e busca em Deus. No Espírito Santo, eu tenho certeza que essa semana ainda você vai ver o resultado disso que aconteceu, de você deixar de se justificar e passar a buscar a sua justificação em Deus. E eu tenho certeza que essa semana ainda a tua causa vai brilhar. Então é isso, estou muito feliz de estar compartilhando essas palavras com vocês, o que tem falado no meu coração. E eu quero estar mais compartilhando e conversando com todo mundo. Espero que vocês estejam gostando do meu testemunho, da minha palavra, e que essa palavra possa vir falar com você nesse momento. E é isso.